que eu orava, porque a gente ia em culto, mas sempre nos cultos eu tinha a sensação de ser visitante. E eu gosto de conhecer as pessoas pelo nome. Eu gosto daquele monte de gente que se aglomera lá na porta da igreja e dá trabalho para o Carlindo fechar. Eu gosto disso. Eu tinha saudade disso. Quanto à glória de Deus, a gente pode experimentar dela em muitos lugares. Em todos os lugares. As minhas maiores experiências com Deus não foram no coletivo. Só que existe um poder do coletivo. Existe um poder no estar reunido. De estar todo mundo junto adorando. Eu estava com muita saudade da minha igreja local. Amém? E nesse mesmo espírito eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida de hoje, amém? Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Amém? Eu convido você a sentar e feche seus olhos. Amém? Senhor Jesus, obrigada por esse culto, por esse ajuntamento. Obrigada por cada um que está aqui nessa noite. Obrigada, Jesus, por essa igreja que se reúne aqui. Espírito Santo, eu oro que o Senhor faça algo conosco. Que o Senhor nos impressione com a tua beleza. Obrigada pela tua glória durante o louvor. Obrigada pela tua presença no culto da manhã. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem dito a nós como igreja. Obrigada por cada direção que o Senhor tem nos dado. E eu oro, Deus, que o Senhor seja o centro desse lugar como sempre. Que todos nós venhamos nos apaixonar pelo Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo, nós como ministros que pregam a tua palavra, nós só queremos uma coisa: que as pessoas te amem e elas te vejam. Que o nosso nome seja esquecido, mas o teu nome seja exaltado para todo sempre. Nós oramos isso nessa noite. Que não seja sobre eloquência, nem sobre retórica, mas eu oro, Jesus, que a tua unção que despedaça todo o jugo, a tua unção, ela venha sobre nós, e ela venha tirando todo o fardo pesado, venha tirando tudo que nos puxa para trás, todo embaraço, Pai, tudo que nos impede de correr. Eu oro isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu particularmente, eu gosto muito desse texto. O Senhor Deus, Ele tem várias características, Ele tem os atributos dEle. Ele tem os atributos que são comunicáveis, como a criatividade. Ele é criador, Ele nos fez criativos. Amém?
Ele nos deu a habilidade de desenhar, a habilidade de falar, a habilidade de tocar. Esse é um atributo que é comunicável. E existe atributos de Deus que são incomunicáveis. E tem um deles que para mim é muito impressionante. A onisciência de Deus, ela é impressionante. Amém? A santidade de Deus, ela é impressionante. A santidade, Ele comunica ela para nós através do seu Espírito. Só que o Senhor Deus, Ele é um santo perfeito. Ele é completamente separado. Ele é tudo que nós conhecemos de mais elevado. Porque santo não é só não ter contato com o pecado. É ser diferente de tudo. Aleluia. É ser diferente, é ser completamente separado. E o Senhor Deus, Ele é o mais elevado dos santos. Amém? Só que pensa na onisciência de Deus. O conhecer todas as coisas. Nós temos uma linha do tempo. A gente nasce, a gente cresce, nós nos casamos, nós temos filhos, nós fazemos faculdade, nós envelhecemos, amém? A gente faz aniversário e quando a gente faz aniversário, a gente está 1 ano mais perto da nossa morte. E se a gente for um pouquinho mais radical, todos os dias de manhã, a gente está 1 dia mais perto da nossa morte. Glória a Deus. Todos os dias, 1 dia. Mas eu não vou dizer mais perto da nossa morte. Eu direi 1 dia mais perto de ver o Senhor face a face. Amém? Todos os dias, 1 dia mais perto. 1 dia mais perto. E esse Deus, Ele conhece todas as coisas. Não só todas as coisas. Ele conhece todas as possibilidades, inclusive das decisões erradas que você pode tomar. Glória a Deus. Se a gente lê Gênesis no capítulo 2, o Senhor, Ele vai dar uma ordem para o homem. Ele fala de todas as árvores que estão no jardim, você come. Mas você não pode comer da árvore que está no centro do jardim. Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Aleluia. Eu quero que você saiba de uma coisa. O nosso Deus, Ele não nos programou para ficar num quarto fechado e ser programado para escolhê-lo. Ele deu a possibilidade da gente não escolher. Ele deu a possibilidade também da gente não amá-lo e da gente não querê-lo. Isso é o nível de amor mais elevado que a gente conhece. Porque você ama a sua esposa, mas há algo em troca que você espera fidelidade. E há uma expectativa que é legítima, ela é justa. Se você é casado, você ama a sua esposa, você espera fidelidade. Se você é casada, você espera do seu marido fidelidade. Aleluia. Você espera cuidado. E é uma expectativa legítima. Glória a Deus. É um amor legítimo, é um tipo de amor. Só que tem um tipo de amor que ele é tão elevado que ele não precisa de nada de volta. E só uma pessoa tem isso. E através do seu Espírito Ele nos ensina também a desenvolver esse amor. O amar tanto, mas eu não preciso que você me ame de volta. Eu continuo te amando. Eu vou continuar te abençoando. Ainda que você venha para mim só quando você precisa de algo. Ainda que você venha para mim só quando as coisas apertarem. Eu continuo te amando. Não depende do que eu entrego. É quem Ele é. É simplesmente quem Deus é. E esse Deus, conhecendo todas as coisas, conhecendo todas as possibilidades de futuro, Ele continua sendo quem Ele é. Glória a Jesus. Ele continua sendo sempre a mesma pessoa. Ele permanece inalterado. Eu amo o Salmo 90. Porque no Salmo 90, ele fala bem assim: o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, e de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. E ele começa a falar sobre as características de Deus. E ele fala: a minha vida ela é como um conto ligeiro. Ela é como a relva que ela cresce e logo à tarde ela é cortada. Mas os seus anos não. E aí ele começa a orar: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a discernir os tempos, para que eu tenha um coração sábio. Eu não sei se você percebeu, você está envelhecendo. Glória a Jesus. Você já percebeu isso? Você está envelhecendo. Amém? Você já olhou para o seu marido? Ele está envelhecendo. Tem algumas entradas que não tinham quando vocês eram solteiros. Aleluia. Meu irmão, você já olhou para sua esposa?
apareceram fios brancos, ainda que ela pinte os cabelos. Aqueles fios, eles aparecem de tempos em tempos. Glória a Jesus. Nós estamos envelhecendo. Eu não tenho mais 14 anos, eu tenho 25. E o tempo, ele tem passado depressa. Glória a Jesus. Alguém aqui sabe o que é regra de 3? Regra de 3 é uma fórmula de razão e proporção. Pensa comigo. Um dia para Deus é como 1000 anos. Glória a Jesus. 1000 anos é como se fosse as 24 horas do tempo de Deus. E eu, Vitória, eu tenho 25. Com sorte eu imagino que eu chego aos 100. O mesmo Salmo 90, o mesmo Salmo diz que o homem, apesar de grande peleja, talvez ele chegue aos 70. E alguns, tendo muito vigor, eles talvez cheguem aos 80. Digamos que talvez eu chegue a 100 anos. Aleluia. Os meus 100 anos nos dias de Deus, quantas horas eles equivalem? Glória a Deus. Se 100 é 10% de 1000, então eu vou dizer que nas 24 horas de Deus, se eu viver 100 anos, a minha vida no tempo de Deus iria equivaler a 2 horas e 40 minutos no tempo de Deus. Você já parou para pensar a consequência de protelar o chamado? Porque quando a gente pensa em protelar o chamado, quando a gente pensa em adiar as coisas, quando a gente pensa em adiar em anos, eu quero que você entenda, Deus, ele não está perdendo nada. Ele é imutável. Ele está assentado no trono, onde sua base é justiça e juízo, e bondade e misericórdia vão adiante da sua face. Ele nunca perde. A gente está impressionado com guerras. O Senhor, ele viu Mussolini. O Senhor, ele viu Hitler. O Senhor viu o Império Persa. O Senhor viu o Império Babilônico. O Senhor viu o Império Grego. O Senhor viu a Guerra Fria. O Senhor viu a Primeira Guerra Mundial. O Senhor viu o Império Inglês. Ele viu tudo. E ele permaneceu imutável no seu trono. Porque 1000 anos para ele é como o dia que passou. O tempo para ele não faz diferença. Ele permanece elevado. E é impressionante isso. Porque desde Gênesis ele viu. Desde Gênesis ele viu a minha morte. Ele estabelece um plano em todo o seu poder. Sabe o que é plenitude dos tempos, irmão? Já veio. Foi Jesus pisando na terra e me dando a possibilidade de me ligar de novo ao meu Senhor. Porque quando ele disse que se eu comesse daquele fruto eu morreria, não era só uma morte física, era 3 tipos de morte. Era uma morte espiritual, uma morte física e uma morte eterna. E conforme os anos foram se passando, porque Adão ele não morreu na hora, porque Eva não morreu na hora que mordeu do fruto, eles continuaram vivos, e a glória ela ia se esvaindo dos homens, porque Adão ainda viveu muitos anos, porque Matusalém viveu 969 anos, e conforme o tempo foi passando, a expectativa humana foi diminuindo, até chegar aos dias de hoje, até chegar ao presente tempo que a gente está agora. Uma morte física ela vai acontecer, mas a morte que aconteceu naquele momento foi uma morte no espírito. Foi ser desligado de Deus. Sabe qual é o maior castigo? Qual é a maior perda? E qual é o maior nível de miséria que alguém pode experimentar? É ser separado de Deus. É viver longe de Deus. É não ter o Espírito de Deus ministrando no meu espírito e no seu espírito, que nós somos os filhos dele. Esse é o maior nível de miséria. E se nós morrermos fisicamente, estando mortos espiritualmente, vai acontecer a terceira morte, que é uma morte eterna. Vida não é existência, porque no inferno as pessoas continuam existindo. A Bíblia diz que lá o verme não morre e o fogo ele não se apaga. Então viver não é existir, viver é conhecer. Viver não é ocupar um lugar no espaço-tempo, não é cumprir todas as leis da física. Viver é conhecer. E a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro.
E quando Jesus ele vem, ele deu para a gente 3 vitórias. Eu acho esquisito falar meu nome desse jeito. Deus deu 3 vitórias, amém? Uma vitória foi, ele ligou de novo o meu espírito ao dele. Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de mim e dentro de você. Isso não acontece sem o sacrifício de Jesus, porque o Espírito é santo. E quando o Espírito Santo ele olha para a gente, ele não está vendo a gente, ele está vendo Jesus. Quando nós oramos e Deus responde, não é porque nós somos bons. A gente tem uma procuração assinada, Jesus dizendo, vocês vão pedir em meu nome. E se vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Foi a primeira vitória. O Espírito de Deus, ele se liga de novo ao meu. Irmão, você sabe qual é o maior milagre que Deus ele efetua? Eu vou te garantir, não é um câncer sendo curado. Não é um casamento sendo restaurado. Não é uma dívida que você tinha muito grande e Deus pagou para você. O maior milagre que o Espírito de Deus efetua é uma coisinha chamada novo nascimento. Porque basicamente, o pecado de Adão, ele pendeu uma balança que antes era equilibrada. Deus dizendo, vocês podem escolher de qualquer árvore, vocês só não podem comer de uma. E o dia que ele comeu daquela, não foi só um pecado, foi pender a balança. E foi passar para mim uma predisposição genética de sempre escolher errado, de sempre pecar, como o próprio Davi disse, porque eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Porque até tudo de bom que eu posso tentar produzir sem Deus tem motivação corrompida. Até na minha espiritualidade tem rebelião, na minha bondade tem maldade, e na minha santidade pode ter hipocrisia, pode ter performance. Porque do meu braço não pode surgir nada de bom. Sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada de bom. Tudo que nós experimentamos de bondade, paciência, amor, paz, alegria, é fruto dele, e só ele opera. Só ele pode executar. A glória é dele. Tudo de bom que você vê num cristão é para a glória de Deus. Porque se tirar o Espírito Santo de nós, a gente desfalece e decai, e nós nos tornamos os mais miseráveis de todos. Nós precisamos de Deus. Mas quando Deus ele opera o novo nascimento, irmão, ele basicamente começa a me fazer participante da natureza de Jesus. Jesus ele não falou aleatoriamente para Nicodemos, lá no Evangelho de João. Ele fala, necessário é nascer de novo. Nascer de novo. Orar e dizer, Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero experimentar e participar da natureza de Cristo. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos revestidos de poder. Nós vamos fluir em palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de Espírito, profecia. Mas quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos participantes do caráter de Cristo. E os frutos começam a aparecer na nossa vida. Paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio, temperança, paz, alegria, uma alegria que não passa. Tudo isso é fruto. O maior milagre que acontece na vida de um ser humano é ele começar a ser revestido de uma natureza que naturalmente ele não participa. O maior milagre que a gente pode experimentar é chegar no momento que a gente não suportaria pecar contra o Senhor, para não feri-lo, não para não machucar ou magoar alguma pessoa da terra, não para destruir qualquer imagem que eu possa ter construído diante de você, mas não suportaria pecar, nem em público, nem em secreto, porque eu não suportaria feri-lo. E essa obra a gente não executa, só ele executa. Nós não temos tal nível de nobreza e nem de dignidade, ao ponto de sentir isso por Deus, ao ponto de falar, Deus, eu não quero pecar contra ti, Deus, eu não quero trair a minha esposa, Deus, eu não quero pecar contra o meu marido, porque antes de pecar contra ele, eu feri uma aliança diante de Deus, eu feri o nome do Senhor, eu magoei o Espírito que ele mora dentro de mim, que ele opera dentro de mim. A gente não vive uma vida só dessa terra para essa terra. A gente está sendo preparado para uma morada que ela é eterna. Isso aqui é rápido, irmão.
quero que você saia daqui com crise de meia-idade. Não importa se você tem 12 anos, sai com crise de meia-idade, irmão. Entendendo que está passando rápido. E a gente precisa discernir os tempos para ter sabedoria. Discernir as estações, as temporadas, para ter sabedoria. De qual decisão eu tomo e do que eu tenho que fazer. Porque um dia Ele vem. E Ele não tarda, porque Ele disse que Ele vinha. E Ele não mente. Ele é fiel e verdadeiro. A Bíblia fala que Ele é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano entre os reis da terra. Ele não é só meu pai, Ele não é só o meu noivo, Ele não é só meu amigo. Eu preciso lembrar, Ele é um Deus soberano e Ele age como tal, e eu preciso respeitá-lo como tal. Um dia Ele vem e todo joelho será dobrado diante dEle. Todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Muitos serão dobrados violentamente. Nós temos a honra de se dobrar agora. Nós temos a honra de se dobrar espontaneamente, sem ser forçados. Porque um dia todo olho verá, irmão, Ele vindo na glória do seu Pai. Todos verão. Vai ser claro e evidente para todas as religiões da terra, para quem é maçom, para quem é ateu, para quem é judeu, para quem é islâmico, vai vir para todos, e todo olho vendo vai confessar: ei, Jesus, Ele era o Cristo de Deus, Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E a gente tem a honra de reconhecer isso agora, nesse exato momento, e ainda nessa vida. Pergunta para o Espírito Santo: Deus, onde é que o Senhor quer que eu esteja? Eu estou espiritualmente no lugar certo? Eu estou emocionalmente no lugar certo? Ou eu tenho gastado anos da minha vida só frequentando, mas nada em mim tem mudado? Não tem surtido efeito nenhum tudo que eu tenho escutado. John Piper, ele diz bem assim: se o Deus que eu sirvo, Ele nunca me confronta, Ele não me constrange, Ele não me convence de pecado, é muito provável que eu estou adorando um Deus que é a minha própria imagem e a minha semelhança. Porque não tem como, irmão, estar diante da glória de Deus vai ser moldado à sua imagem e à sua semelhança, vai ser se tornar parecido com o Senhor. Nós seremos parecidos com o Senhor. Mas se eu crio um Deus que Ele não me confronta, que em qualquer confronto Ele vai dizer que eu estou certo, metade da população brasileira está errado, mas eu estou certo, eu nunca estou errado, eu sempre estou certo. Esse Deus, Ele não me transforma, Ele não me muda, Ele é um ídolo, Ele não é Deus, Ele não é o verdadeiro Deus, Ele não é o Deus de verdade. Aleluia. No momento aqui do encontro, aprendi com a Daniel, a gente vai falar, no momento aqui do encontro com Deus, eu lembrei para as pessoas de uma música que eu tenho escutado, e eu gosto dessa música. Não se escandalize, irmão, é um rock pesado, amém? É um rock de uma banda chamada Palanquinho, e o nome da vocalista é Ana Rock. Glória a Deus. Ela começou a cantar uma música que ela escreveu no secreto dela. Essa música ela não foi feita para fazer sucesso. O nome da música é Bonecos de Plástico. Ela começa a orar na música que ela está cansada de tanta performance. Ela está cansada da religião. E ela começa a orar: eu preciso de algo real. Eu preciso de algo de verdade. Eu preciso de um Deus de verdade. E se eu pedir para o Deus de verdade vir, Ele vem, irmão. E se Ele vem na glória que Ele tem, Ele vai me constranger. Eu vou me humilhar diante dEle, porque ninguém permanece altivo diante dEle. Eu vou me dobrar diante desse Senhor. Eu vou me humilhar diante dEle se eu pedir para Ele vir. Uma outra canção muito boa: importa que Ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Nós precisamos orar para conhecer a Deus verdadeiramente,
para conhecer o Espírito Santo verdadeiramente, para ter uma experiência real com Deus. Real. Sabe o que é avivamento de verdade, irmão? Sabe o que é avivamento? Avivamento não é sentir. E avivamento também não é a manifestação dos milagres. Avivamento é quando a gente, como povo de Deus, a gente volta para a palavra. Sabe o que aconteceu no tempo de Asa? Eles pregaram a palavra e a nação se arrependeu. Sabe o que aconteceu no tempo de Josafá? Eles pegam a palavra e a nação se arrependeu. No tempo de Josias, acha um livro, lê o que está escrito e se humilha. Porque lendo esse livro eu vejo que eu não vivo de acordo com ele. Isso é avivamento. Sabe o que os milagres são? A confirmação da palavra. Os milagres, os sinais, tudo é a confirmação da palavra. Acompanha. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E Paulo dizia, e Deus confirmava a nossa palavra com os milagres. Deus confirmava a pregação com os milagres. E eu creio num tempo, sabe? Deus ele tem feito uma transição no meio da igreja dele. Da igreja no sentido Brasil. Ele vinha com uma pregação sobre graça. E ele trouxe arrependimento. Mas agora ele está vindo com uma palavra falando sobre o reino dele. Sobre a cultura do reino de Deus. E para o reino de Deus. E cultura do reino de Deus. Vem quando a gente tem visão do que é a eternidade. Tem entendimento. Talvez eu viva mais 70 anos. E desses 70 anos eu vou cumprir integralmente o que Deus desejar. Eu vou para onde Deus falar que eu tenho que ir. E qualquer coisa que pode ameaçar ser um atraso, eu vou perguntar para Deus. Porque sabe o que é atraso? É decisão errada. Sabe o que é atraso na nossa vida? São decisões erradas. Que se a gente tivesse parado para perguntar, e às vezes não é nem sobre perguntar. Se a gente tivesse parado para ouvir, a gente não viveria esses atrasos. Nós não viveríamos essas perdas desnecessárias. Nós continuaríamos correndo a carreira. Talvez daqui a 60 anos eu não esteja mais viva. Talvez daqui a 80 anos, a maioria de nós não vai estar reunido nesse templo. A maioria de nós estará dormindo no Senhor. E aí eu tenho uma pergunta. Um dia você vai estar com seus 90 anos. Você não vai ter força para viajar. Você não vai ter força para fazer muita coisa. Você viveu uma vida que vale a pena ser vivida? Você viveu uma vida no padrão daquilo que você escutou de Deus? Meu irmão, não coleciona profecia não, irmão. Não coleciona profecia. Não espera Deus vir confirmar a mesma palavra de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, você ouvindo a mesma palavra de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Sempre a mesma palavra. Sempre a mesma palavra. Nós precisamos viver as coisas que Deus tem dito. Nós precisamos experimentar as coisas que Deus tem falado. Provar e ver que o Senhor é bom. E não só isso, que Ele não mente. Nós precisamos ver os cumprimentos das promessas. Talvez a gente não enxergue, mas o que a gente está fazendo para a próxima geração enxergar? Meu irmão, nós não seremos como o rei Ezequias, que Deus disse, olha, os babilônicos vão arrebentar com tudo que você e seus pais construíram. Mas ele sentiu paz. Ele falou, essa palavra é boa, porque ele não veria aquilo acontecer. E talvez se a gente não vê todas as promessas acontecerem, nós vamos trabalhar para as próximas gerações verem. Nós vamos trabalhar para os nossos filhos verem. Nós vamos trabalhar para que aquelas crianças que estão sendo ministradas, elas vejam. E sabe como é que a gente trabalha, irmão? A gente permanece fiel. Você permanece fiel à sua esposa. Você fica fiel ao seu marido, para que seus filhos cresçam no lugar onde o Deus que é pregado no culto de domingo, ele seja glorificado. Ele veja que esse Deus ele é real. Ele veja que esse Deus é verdadeiro.
Sabe como é que a gente trabalha para a próxima geração? Ver o cumprimento, ver as coisas acontecerem, é permanecer fiel. É o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em hipótese alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Não é sobre o meu ministério, é sobre o nome de Jesus. É sobre o nome do Deus Todo-Poderoso. É sobre essa palavra que nós pregamos. Nós pregamos ressurreição. Nós pregamos vida eterna. Não condiz eu pregar vida eterna e ressurreição e eu gastar a minha vida para essa terra. Eu gastar a minha vida para os prazeres de agora. Eu me perder tão fácil daquilo que está talvez daqui a 70 anos, mas é tão rápido, irmão. Você pensa que não? 70 anos passa voando. 100 anos passa voando. Principalmente se você for parar para pedir para Deus mostrar a mente dele. Nós precisamos ser revestidos daquilo que é eterno. Nós precisamos ser revestidos de uma visão que ela é para sempre. Ela é depois da minha morte, ela continua funcionando. Ela continua sendo pregada. É viver uma vida que encarne a mensagem e pregue sem eu abrir a minha boca, sem que eu diga uma palavra. O tempo está contando, irmão. A gente ama falar sobre o Kairos, o tempo oportuno de Deus. Mas para a gente viver o Kairos e tempo oportuno de Deus, o nosso Cronos tem que estar ajustado. Porque o Kairos, ele entra no Cronos. E às vezes a gente vai dizer, nossa Deus, eu estou vivendo tanta coisa, eu estou vivendo tanta promessa. E Deus fala, isso que você está experimentando agora, eu queria que você tivesse experimentado já há 5 anos. Eu queria que há 2 anos atrás você já estivesse vivendo. E sabe uma coisa boa para a gente orar hoje? Falar, Jesus, me dê uma visão do que é eterno. Me dê entendimento e ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha entendimento, para eu saber como que eu tenho que me mover e fluir. No nome de Jesus. Amém? Aliás, você pode orar isso agora. Curva a tua cabeça, fala bem assim, Jesus. Fala, Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Nessa noite, me dê visão clara, me dê entendimento claro. O Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor não me confunde. O Senhor fala com clareza. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus, Ele fala com clareza. Tem muitos meninos e meninas aqui do Dash. Eu aprendi a falar diretamente para os jovens e para os adolescentes. E uma coisa que eu aprendi a falar é, mete o louco agora. Vai com tudo agora. O tempo que vocês têm livre, vocês não vão ter livre lá na frente. Quando vocês forem começar a faculdade, quando vocês forem trabalhar, quando vocês tiverem os filhos de vocês, quando vocês tiverem a esposa de vocês, vocês não terão tempo tão livre quanto tem agora. E o que a gente puder semear na estação que vocês estão vivendo, a gente tem colheita poderosa lá na frente. Aleluia. Colheitas poderosas nos anos seguintes. Intensidade que a gente aplica em momento certo, irmão. Intensidade no momento certo. Ela tem colheita lá para frente. O pastor Rodrigo, ele é o diretor da base lá da MCM. Ele falava uma coisa e eu prestava atenção toda vez que ele falava aquilo. Ele converteu aos 16 anos. E ele conta a história dele que quando ele nasceu de novo aos 16 anos, ele aproveitou todo o boom, toda a explosão e força que é gerada no novo nascimento, todo o gás que é gerado no novo nascimento, ele aproveitou. Ele largou a pornografia. Uma coisa muito interessante, quando ele falava sobre aquilo, ele falou bem assim, eu tinha consciência. Ele falava, eu tinha consciência
que se eu caísse nos próximos 3 meses, eu abrisse uma única concessão, eu ia viver de ciclos. Um ciclo limpo, caía, vivia outro ciclo limpo e caía de novo. Lá na MCM eu comecei a correr, irmão. Não, eu não corro muito bonito, que você não me veja correndo. Amém? Comecei a correr porque cardio faz bem. E um dia correndo, eu corro orando em línguas. Eu aprendi a correr num espaço lá que não tinha ninguém, para que eu não escandalizasse ninguém. Mas um dia eu lembro que eu estava andando nessa rua, a Pri me pegou. Ela disse que ela passou de carro, ela me viu de fone, eu estava mexendo a boca. Eu falei, poxa, não me controlei nesse dia, preciso me esforçar mais. Eu lembro que eu corri orando em línguas. E correndo, Deus falou comigo uma coisa. Eu mentalizava algo, eu vou dar 3 voltas nesse lago, correndo sem parar e sem diminuir. E eu lembro que as minhas pernas, elas doíam muito. E elas ardiam, elas queimavam. E eu tinha muita vontade de diminuir, ou de começar a andar, ou de ir trotando. E eu começava a orar, meu Deus, é interessante o abrir concessão, olha o que vem. O abrir uma concessão agora, eu não vou poder dizer que eu dei 3 voltas correndo sem parar. Eu parei em algum momento. Eu comecei a andar, eu vou perder o poder. Eu não vou ter moral para falar isso. Eu não vou poder dizer que eu dei 3 voltas correndo. Então eu mentalizava a última volta. Eu falava, eu vou dar 3 voltas correndo. Porque amanhã eu vou ter mais disposição para dar as mesmas 3 voltas. E o plano um dia era dar 5 voltas. Ainda não cheguei nisso. Saí de lá, eu nunca dei as 5 voltas. Mas eu completava 3 voltas e meia correndo sem parar. Sem abrir concessão. Aquilo me fortalecia. Vinha bem assim, se eu parar agora, eu não vou poder dizer que eu dei 3 voltas correndo. Eu não vou poder fazer essa afirmação. Irmãos, é muito comum, alguns de nós caem. Muitos de nós já caíram. Alguns de nós desviaram e voltaram. Só que tem uma decisão que a gente toma daqui para frente. Não abrir concessão mais. Não abrir concessão mais. Porque, irmão, você podia até fazer um cálculo. Cara, se eu não tivesse caído, aonde que eu estaria? Se eu não tivesse começado aquele namoro naquele momento, o meu emocional estaria 1000 vezes melhor do que está agora. Se eu não tivesse gasto esse dinheiro, eu não teria esse buraco no meu orçamento que eu estou tendo agora. São concessões que foram abertas, que elas geraram consequência. Mas a gente sempre olha o prejuízo, né? Sempre o prejuízo é mais visível. Mas sabe, a gente podia também tomar umas decisões aí para os meninos do Destiny. Tem tempo sobrando, sumir uma semana. Dormir na igreja, acordar na igreja, fazer jejum só na água. Isso tem efeito lá para frente. Vocês sabiam disso? Aplicar intensidade agora tem efeito lá para frente. Semeaduras agora. Semeaduras nesse tempo que vão ter efeito anos depois. Porque tem colheita que ela não é imediata, ela é lá para frente. Tem uma colheita que eu oro para o meu casamento. Inclusive você vai me ajudar a orar sobre isso. Um dia, eu sou filha de pais separados. Amém? E eu fiz o meu encontro com Deus com 15 anos. E no meu encontro com Deus, quando eu aprendi lá no momento lá, né, Adoniel? No momento lá, eu aprendi uma coisa. E eu fiz uma oração. Eu orei pelos meus pais. E eu fiz um combinado com Deus. Foi bem assim, eu falei, Deus, eu vou namorar só uma vez. Primeiro que na minha família tinha uma cultura. As moças só namoram depois de completar 15 anos. Minha irmã, no dia do aniversário dela de 15 anos, meu cunhado foi lá pedir ela para o meu pai. A regra era obedecida, irmão. Obedecida. E eu lembro que com 15 anos eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, os meus filhos, eles não serão criados sem a presença do pai deles. Eu vou casar só uma vez. E eu não vou divorciar. Talvez eu fique viúva. Divorciar não. Amém? Divorciar não. Falei, meus filhos serão criados num lar saudável. E como eu aproveitei o boom, eu fiz mais uma oração. Falei, Deus, eu vou namorar só uma vez. A maioria daqui sabe, eu nunca namorei, irmão. Eu nunca nem beijei. Aos 25 anos de idade. Eu não tenho vergonha de falar isso.
E eu falei, o meu primeiro beijo, ele vai ser no dia do meu casamento, depois do meu sim. Não vai ser nem depois do casamento do cartório, vai ser depois do casamento religioso, que eu vou ter certeza que Deus abençoou, que o pastor orou. Aí eu vou dizer, não, agora eu sou casada. Sabe, irmãos, um dia eu olhei para trás, um dia eu escutando o pastor Rodrigo falar, e um dia eu olhei para trás, falei, meu Deus, olha quanta coisa boa eu colhi no Senhor, por tomar umas decisões intensas, por tomar umas decisões que até para o padrão onde eu cresci era intensa demais, e radical demais, e não era por amor a ninguém, era só por amor ao Senhor Jesus, era só para querer agradar o coração de Jesus, e um santo zelo de, ainda tenho muitos anos lá para frente, já indo orar, me livra de pecar contra ti, me livra de envergonhar o teu santo nome, e me livra de partir o seu coração, me livra de falar falsamente, me livra de ter um coração impuro, porque se o meu coração for impuro, eu não vou ver o Senhor. Tomar decisões, irmão, agora. Se você não é casado, você vai chamar sua esposa e falar, meu bem, nós vai casar, a gente vai se acertar, e por favor, não espera a tua esposa te pedir em casamento, pede ela em casamento, amém? Pede ela em casamento, compra uma aliança, mesmo que você more junto, fala, a gente vai acertar a nossa casa, a gente vai ajustar as coisas, porque avivamento é retorno à palavra, irmão. Avivamento é retorno à palavra, é voltar para aquilo que a Bíblia diz, é retorno para o que a Bíblia diz. Não é só um culto extremamente glorioso, é o que acontece depois do culto, extremamente glorioso. E você que é solteiro, rapaz, vou aproveitar aqui, amém? Você que é solteiro, toma uma decisão, não se arrebenta não, tu não precisa disso. Pergunta para Deus. O dia que tu vê uma moça muito bonita e parecer que é ela, ou moça, o dia que você vê um jovem que parece uma bênção, você vai perguntar para Deus e vai esperar Ele responder. Se sim ou se não, você vai esperar o Senhor responder, porque isso tem efeito de anos depois, de anos lá para frente. A gente pensa que não, tem efeito de anos lá para frente, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Ajustar as coisas, irmão. Fala, Deus, eu quero retornar à tua palavra, eu quero cumprir aquilo que a Bíblia diz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém? Quantos querem viver para a glória de Deus? Irmão, não só uma vida para agora, não só uma vida para essa terra. Irmão, eu tenho toda a coragem de te afirmar, o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Deus, Ele tem coisas maravilhosas para você viver ainda nessa terra. Tem um texto que me deixa acabada quando eu leio, é Apocalipse capítulo 20. Lá acontece o julgamento do trono branco. O Senhor, Ele pega um livro grande, hoje eu posso dar um exemplo, olha que bênção. O Senhor vai pegar um grande livro, que está com O maiúsculo e L maiúsculo, que é o livro da vida. Esse livro aparece no Salmo 139. Todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro. E aí ele vai pegar livros pequenos. Pastora Nara, me dê sua Bíblia aqui. Obrigado. Proporção ficou boa, amém? E aí ele vai pegar livros menores. Lá não vai ter um telão contando os nossos pecados. Você sabia disso? A gente escutava isso desde criança. Tem uma notícia: não tem telão e não tem slide. Amém? Não tem. Vai ser aberto esse livro, o livro da vida, e ele vai comparar com livros. E a Bíblia diz que os homens seriam julgados pelo que estaria escrito nos livros. Irmãos, o que me deixou em crise não é pensar no julgamento pelo que vai estar escrito no livro menor. Eu fiquei pensando, quando a gente chegar
diante de Deus, e o Senhor leu o livro da vida, e Ele fala: eu sonhei, Jéssica, que tu ia fazer isso, isso e aquilo. E aí Ele vai abrir o livro menor, que foi a vida que a Jéssica viveu, e Ele vai comparar, Ele vai ver que não tinha aquilo. Glória a Deus. Eu gosto do termo, nosso pastor usa muito, acessar. A gente tem que acessar as coisas. A gente tem que acessar a mente de Deus. E a gente tem que se deixar ser conduzido por Deus. Por isso que em decisões que afetam em anos, por isso que decisões que elas afetam muito tempo da nossa vida, como casamento, trabalho, faculdade, mudança de cidade, todo esse tipo de decisão a gente pergunta para Deus. Negócios, sociedade, compra e venda, tudo isso a gente precisa perguntar para Deus, porque afeta em anos lá na frente. Pode ter colheita, ou positiva ou negativa. E perguntar para Deus: ei Deus, um dia o Senhor vai vir. Irmãos, a morte, eu não vejo ela como algo trágico, você sabia disso? Toda vez que eu leio esse texto, de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, a morte vira algo pequeno, algo mínimo. Um dia eu planejei meu velório já, você não se escandaliza, tá? Falei, vai cantar a música Maranata, do Alessandro. Aquela parte que diz: fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar. Ele vai ter voltado para mim. E se tiver algum não crente no meu velório, ele vai ter que ficar constrangido pela certeza que eu tinha, que quando meu coração parasse de bater, eu veria o meu Deus. E essa certeza, ela está aqui. Isso aqui é muito rápido, irmão. Essa vida, ela é rápida. Você está envelhecendo. E hoje eu quero que você saia daqui com crise, irmão. É de propósito. Eu quero que você saia em crise daqui. Eu quero que quando a gente levantar para orar, você pergunte para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Para no dia que Ele abrir o livro da vida diante dos seus olhos, você vai ter vivido, talvez não tudo, talvez você converteu com 20, talvez você converteu com 35, talvez em algum momento tu perdeu uns 2, 3 anos e está aqui de volta. Talvez comprometeu alguma coisa, mas sabe, a Bíblia diz que Ele é fiel e verdadeiro, que Ele restitui. Ele criou um ano na cultura judaica para chamar o ano do jubileu, o ano da restituição, onde todas as posses voltavam para os seus donos. E aquilo que Ele teria planejado para você virar para as suas mãos: um bom casamento, filhos avivados que amariam o nome de Deus e glorificariam ao Senhor, um bom trabalho, uma vida próspera e abundante. Mas irmão, eu não quero que você chegue diante de Jesus e você tenha perdido toda a abundância que Ele tinha para você ainda aqui, ainda nessa vida, agora, para esse tempo. Você vai pedir: Deus, eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Tudo que o Senhor tem para os próximos anos, eu quero viver na Tua presença. Eu quero provar e experimentar. E não só isso, irmão. Pode orar, porque Deus, Ele não se ofende. Eu gosto de falar, Deus é a pessoa mais corajosa, com a identidade mais firme que eu conheço. Ele garante ouvir pergunta difícil, e garante ouvir orações difíceis. Fala: Deus, há anos atrás eu perdi isso, eu perdi uma abundância aqui e ali, e eu quero orar sobre isso. Eu quero de novo, eu ainda quero viver isso na Tua presença. Eu quero experimentar o que é vida abundante ainda nessa terra. Ainda nessa terra. Meu irmão, você não está tentando se salvar, você já é salvo. Toda obra boa que você faz não é para se salvar, o sangue de Jesus já fez isso. Pela graça nós somos salvos. Mas quando nós experimentamos de conhecimento de Deus, quando a gente experimenta o efeito do que é a salvação fluindo em nós, isso vai virar boa obra. Isso vai virar obra de justiça. Isso vai virar fruto. Isso vai virar caráter.
Isso tudo vai virando transformação e mudando tudo ao nosso redor, mudando os nossos filhos, mudando o nosso casamento, mudando o nosso trabalho. Mas saia daqui com uma decisão tomada. Saia daqui com uma vontade forte e com uma decisão pronta para ser tomada. Em nome de Jesus, eu convido você a ficar de pé no seu lugar agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero convidar você a lembrar das promessas, e talvez alguns aqui serão levados a lembrar de prejuízos. Alguns aqui serão levados a pensar em algumas perdas que aconteceram. E você vai orar sobre essas perdas. Você vai orar sobre esses prejuízos. E você vai invocar o nome do Senhor e o sangue de Jesus sobre isso. Comece a perguntar para o Espírito Santo: ei Deus, o que está escrito no teu livro ao meu respeito, antes de qualquer um dos meus dias existisse? O que o Senhor escreveu? O que o Senhor planejou? Qual era o teu plano se eu tivesse escutado o teu conselho? O que teria acontecido se eu tivesse escutado o teu conselho? E você vai começar a pedir para o Espírito Santo entrar nessas brechas e entrar nesses lugares. Você vai pedir para o Espírito Santo entrar nesses lugares. Uma coisa que eu oro sobre a vida dos meus filhos, que eles ainda nem nasceram, eu falo: Deus, os meus filhos, eles não vão lutar contra a fornicação. Meu filho não vai ter que lutar contra a impureza. Meu filho, ele não vai ter que lutar contra a mentira. Os meus filhos, eles não terão que lutar contra vício. O que puder ser vencido na minha vida, eu quero vencer. E você pode orar isso agora: Deus, o que tiver que vencer agora, eu quero que o Senhor me ajude a vencer. Se em algum momento eu cair, eu atrair a maldição sobre a minha vida, eu quero te pedir, Espírito Santo, eu quero encerrar ela em mim. Eu quero encerrar ela em mim. Eu quero encerrar a maldição do divórcio em mim. Eu quero encerrar a maldição de inconstância financeira em mim. Eu quero que os meus filhos vivam tudo que o Senhor tem para eles. E eu quero viver ainda, Pai, dos anos que me restarem. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Talvez eu perdi 20 anos. Talvez eu perdi 30 anos. Talvez eu perdi 7 anos. E você pode falar: Deus, restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Restitui sobre a minha vida tudo aquilo que me foi tirado. Eu invoco o poder do teu sangue, porque nunca será sobre a minha performance. O sangue de Jesus é suficiente. Começa a falar: Jesus, o teu sangue é suficiente. E eu invoco o teu sangue sobre a minha casa. Um dia você vai apresentar a sua esposa diante de Jesus. Um dia você vai apresentar o seu marido diante de Jesus. Um dia você apresentará os seus filhos diante de Jesus. Todos um dia estaremos diante do trono dele. Nós o conheceremos como ele é. Nós vamos prestar contas ao juiz de toda a terra. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Eu creio que esse é um tempo que Deus, ele quer vir com um santo temor sobre nós. Quando
Quando o salmista orava: inclina o meu coração para a tua lei, coloca o teu temor dentro de mim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de boas decisões, de uma vida abundante, de uma vida próspera. Em nome de Jesus, venha com teu temor, Espírito Santo. Venha com teu temor sobre nós. Venha com o temor do Senhor. Recaia o temor do Senhor sobre nós como igreja. Venha com o teu convencimento sobre nós. Nós não queremos usar máscaras diante de ti. Diante dos homens nós podemos parecer alguma coisa, mas diante de ti nós não parecemos. O Senhor nos conhece por dentro. Então, meu Deus, ajuda-nos a nos mostrar como nós somos, para que nós sejamos semelhantes a quem o Senhor é. Em nome de Jesus, queremos ser semelhantes a quem o Senhor é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue e vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que perdi. Quero viver nessa terra como se fosse o último dia. Viver pra ti. Em outras nações quero viver incendiado, inflamando os corações. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Ajuda-nos, Senhor, Espírito Santo. Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue, eu vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade tua. Quero fazer valer a pena cada segundo que eu perdi. Quero viver como se fosse o último dia. Viver pra ti, deixar minhas pegadas. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Só tenho uma vida pra queimar,
vida queimará pra ti, queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar, Só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Os dias não voltam mais atrás, as horas não voltam mais, os minutos não voltam mais atrás. Ajuda-nos, Senhor. Os dias não voltam mais atrás, as horas não voltam mais, os segundos não voltam mais atrás. Os dias não voltam mais, as horas não voltam mais, os segundos não voltam mais atrás. Só tenho uma vida pra queimar. Faz isso a tua oração nessa noite. Só tenho uma vida pra queimar, minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Glória a Jesus. Você pode levantar suas mãos, se rendendo a Ele, fazendo a tua consagração ao Senhor. Aleluia, Senhor. Sim. Só tenho uma vida pra queimar, Só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. sim. Declare isso. Só tenho uma vida pra queimar, só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Sim, Jesus. Só a ti, Jesus. O apóstolo Paulo disse: em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra, conquanto que eu realize o chamado de viver para a graça de Deus e cumpra o ministério de anunciar a graça de Deus. Vale a pena viver para Cristo, irmãos, e vai valer a pena cada segundo. Vale a pena, diga assim: vai valer a pena. Quem está vivendo para Jesus? Quem pode dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Fala com vontade: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Que você, como disse a pastora Vitória,
saia daqui em crise nessa noite. Mas em crise porque você está ajustando tudo na tua vida com um propósito de Deus, com um tempo de Deus para a tua vida. Irmãos, Deus tem falado hoje aqui para a galera solteira. A Vitória pregando, eu lembrei que eu falei alguma coisa para os solteiros hoje também de manhã aqui. E é Deus falando com você. Quem esteve de manhã e quem esteve hoje à noite recebeu instruções e um manual de instruções muito preciosos. Você só erra se você for tolo, mas se você for sábio, você vai acertar. Diga assim: sabedoria, eu te amo. Diga assim: sabedoria, eu te honro. Amém? A Bíblia fala que você tem que chamar a sabedoria de tua irmã. Então chame a sabedoria de tua irmã. É saber o que fazer e fazer de fato, de verdade. Glória a Deus. Deus está no nosso meio, amém? Nessa noite eu quero convidar você que está aqui e ainda não abriu o seu coração para Jesus, e hoje você decide entregar a sua vida para Jesus. Há alguém no nosso meio que quer fazer a confissão pública dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. O céu vai se alegrar com a tua vida nessa noite, e nós também vamos nos alegrar com o céu em nome de Jesus. Alguém hoje precisa reconciliar com Jesus? Você precisa voltar para Jesus? Você está perdendo tempo? Então vem ajustar. Chegou a tua hora, chegou o teu momento. Eu vou te dar um tempo para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você pode continuar cantando enquanto a gente espera quem está aqui para resolver a sua vida hoje. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere isso. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha
teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. meu Deus. Eu não vou Glória a Deus. Vou gastar a minha vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diante do teu altar. Amém. Amém, amém, amém. Deus está chamando famílias inteiras. Tem família que Deus está despertando. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo disse: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que Deus começa, Ele completa. E nós vamos contemplar famílias sendo completamente ajuntadas na presença de Deus. Você crê nisso? Tem esposas e tem maridos aqui, tem avós e tem pais aqui, que Deus chamou primeiramente com a promessa de salvar toda a tua casa. E esse é o tempo de Deus trazer a tua família para o altar. Glória a Jesus. Vamos orar pelos irmãos que estão aqui hoje voltando para Jesus. Glória a Deus. Repita a oração comigo, vocês que estão aqui à frente. Digam assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti de livre e espontânea vontade, e eu me rendo completamente a Ti, Jesus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Eu te recebo na minha vida. Reina sobre mim e me purifica e me completa e me enche com o Teu Espírito Santo. Pai, eu oro a Ti juntamente com toda a igreja, pelos irmãos que aqui estão e que nessa noite se rendem e se voltam para Ti. A Tua palavra diz que há uma festa, há uma alegria. Os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. Muito obrigado, Deus, pelo Teu mover na vida das Tuas filhas, do Teu filho, que hoje se rendem a Ti, e que eles possam sair daqui com essa certeza de que são filhos e que fazem parte da Tua família, que o nome deles está rolado no livro da vida. E quando o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, eles vão também estar junto contigo. Como igreja nós oramos e os abençoamos para que eles frutifiquem, para que eles sejam cada dia frutíferos no Teu reino, e que eles vivam a plenitude de cada promessa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Parabéns pela atitude, pela decisão. Receba um abraço da igreja. Todo vazio que havia em mim hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença que faltava em mim. Eu não te troco, não. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
no lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Levante a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Salvador, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. Deus te abençoe. Tenha uma semana frutífera para o reino de Deus. Deus te abençoe.